ouvintes, e me permitam, ao dar bom dia para vocês, eu começo com o nosso ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, para fazer um balanço desse momento e para abrir esse nosso debate. Amigo Francisco Turra, muito bom dia, amigo. Bom dia, meus queridos amigos, ouvintes, e eu queria cumprimentar o Alex, o Domingos Velho, a Betânia Longaray, o Donário, amigo de longas jornadas aí, enfim, a todos que estejam conosco nesse momento. Quanto a fazer uma análise do momento, a coisa que mais me preocupa, se você perguntar, não é a eleição americana. A coisa que mais me preocupa hoje, agora, é o clima. Porque essa mudança climática que a gente percebe, Laninha, ela está intensa principalmente na região toda aqui da nossa produção, na região norte, na região nordeste do estado, estiagem, milho plantado secando, milho que não é plantado, soja que não é plantada pela indefinição do tempo. Então, esse para mim é um tema bem atual e eu acho que ele seria uma solução para tudo se não fosse assim. Para mim, se chovesse regularmente, a lavoura plantada, é uma bênção, porque tenho certeza de uma coisa: o preço vai ser bom, de novo, sempre, e a demanda vai ser aquecida sempre, independente de quem ganhe a eleição. Olha, eu acho que a eleição americana para nós, salvo esse aspecto assim, nem ideológico, porque os dois são democratas, por essência de uma nação democrática, modelo de democracia, tem equívocos quanto a fazer eleição, apurar a eleição. Mas quanto à conduta, ninguém tem dúvida de que estão longe do socialismo, do comunismo e de tudo que nós também não gostamos. Bem, Estados Unidos, a bem da verdade, por exemplo, na proteína animal, nós somos parceiros deles, mas não temos nada a ver com eles, nem eles conosco. Olha, aves, maior produtor do mundo, Brasil segundo, maior exportador o Brasil. Eles estão conosco se defendendo lá fora de dumping junto, mesmo advogado. Sintonia perfeita, não vai mudar nada com Trump, porque as entidades, elas têm muita autonomia para fazer, para trabalhar. Não importa a não ser um pouquinho de carne suína brasileira, eles têm autossuficiência e têm excedentes exportáveis muito maiores do que o nosso, 3 vezes maior é a produção deles. Carne bovina, bom, seria um espaço bonito, mas vocês viram que lá pelas tantas encontraram uma desculpa durante o governo Trump e não houve solução nenhuma. Não houve solução nenhuma. Ou seja, se ele fosse tão amigo, tão legal, ele estaria aí em parceria verdadeira com o Brasil. Os países não têm amigos, os países têm interesses. E a gente tem que ter postura para andar. Não adianta você ficar um dia xingando a China, ela está exportando, ela está levando o que pode, pagando. Nós estamos, graças a ela, esse ano vendendo muito. A Ásia toda, eles têm problema, vão ter daqui muitos anos. Problema de sanidade, problemas hídricos e tudo. Então, meus amigos, a eleição americana, nós é que damos uma dimensão fora de série. O dólar, vocês viram qual foi a reação? Enfraqueceu. O dólar estava hipervalorizado perante nossas moedas. Seria impossível importar milho dos Estados Unidos. Então, olha, não se iludam, se chover bem. E se o Biden não fizer besteira e não vai fazer, olha, vai dar tudo legal quanto à eleição americana. Quanto a recursos aqui da pandemia, bom, realmente, se a gente ficar com a ideia de que só o governo federal é a única fonte do mundo de recursos, vai ser duro. Vai haver o que houve quando eu entrei no ministério, que a primeira coisa foi apagar incêndio. Fazer renegociação de dívida e tudo, porque nós tomamos dinheiro que parecia barato a 12 e hoje é 2, a Selic. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com fundos que estão aqui, e muitos, muita oferta, e preço igual, Modern Frota e etc. Pode ter alguma coisa, não estamos acostumados, temos que começar a nos acostumar. Essa é a verdade. Recurso público é finito, o Brasil está efetivamente endividado, quebrado, para falar a verdade.
porque 6 trilhões é a dívida e o PIB 6 e pouco, 90% do PIB. Quer dizer, é só você levar para casa esse problema de dizer, eu tenho 11 e devo 10. Está no fim, né? Então não dá para esperar muito. É meu comentário breve para começar a organizar um debate, a minha opinião sobre essa lógica. O Brasil sai mais forte depois da pandemia, com cara de produtor de alimentos. Tem uma coisa que ninguém tem, que é sanidade. Sanidade. A Europa está aí com peste suína africana, influenza aviária, eu estou falando da proteína animal, e outros bichos. Então, é muito complicado para eles. E para nós, eu acho que é uma oportunidade. Não é que vai ser um mar de rosas, não. Não é. Mas se a gente produzir, vai ter um espaço para colocar, e o produto brasileiro é muito bem-vindo em qualquer lugar do mundo. Esse é o começo. Até que ponto, amigo Domingos, isso pode refletir na nossa produção e fazer, né, o setor que carregou o Brasil nas costas esse ano, que é o setor agropecuário, ter algum tipo de desvantagem ou prejuízo nisso aí, amigo? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes do Conexão, aos companheiros de tela. Alex, a posição da Federação da Agricultura, ela é muito clara e sempre foi. E aqui já agradeço também as palavras elogiosas do nosso secretário, ex-ministro Odacir, que falou na construção. E essa é o pensamento da Federação da Agricultura e a nossa avaliação como o que está acontecendo e como é visto o meio ambiente a nível nacional e internacional. Você perguntou o que acontecerá quanto aos tratados, quanto à participação democrata, e o ministro Turra foi muito claro. A América, os Estados Unidos, eles são democráticos por natureza, por conduta, e o democrata, longe de ser socialista, longe de ser comunista, ou longe de não apoiar a livre iniciativa. Agora tem um mote ambiental, a qual ele vai trabalhar sobre o aspecto da sustentabilidade. E aí cabe a nós trabalharmos de forma inteligente, organizada e capaz de mostrar qual é o viés ambiental que nós temos que trabalhar. O viés é do desenvolvimento sustentável, e essa é a tônica que nós apoiamos, desenvolvemos na nossa CNA, na nossa federação, e tentamos transmitir a todos os nossos produtores. Ou seja, temos que ter a preservação do meio ambiente, mas com desenvolvimento social e também desenvolvimento econômico. Ter resultado econômico na atividade, no desenvolvimento, não é errado, e muito pelo contrário, deve ser buscado como fonte de recursos, porque tendo dinheiro, tendo resultado, nós temos preservação do meio ambiente. E aí cabe o diferencial. A nível internacional, os Estados Unidos, ele vai ter uma postura de proteção aos mercados que ele tem, assim como os europeus têm essa conduta, e esse é o questionamento que é dado para a competição ao Brasil, que é um player extremamente importante em todas as commodities, em todos os setores que ele entra. Seja nos grãos, sejam nas proteínas animais, sejam em frutas, sejam em flores, tudo que nós entramos no setor agro, nós somos competitivos e com qualidade. Então, este é o viés que a Europa, que os Estados Unidos vai ter um cuidado, e nós temos que ter a competência de saber administrar para poder competir e não entrar em armadilhas. Totalmente o contrário do que a gente observa quando se fala em meio ambiente em alguns setores brasileiros. No Brasil, quando se fala em meio ambiente, nós temos uma linha de atuação totalmente política. Ele não é um viés da sustentabilidade, ele não é um viés do desenvolvimento e muito menos do crescimento social de nossa sociedade. Ele é uma ferramenta política. Se buscarmos os nossos cabelos brancos que temos, em 1980 foi a questão do MST e da reforma agrária. No início dos anos 90, os índices de produtividade. No final dos anos 90, a transgenia. Todos eles foram ferramentas políticas utilizadas contra o agronegócio, contra o setor produtivo.
Este era o viés, que era uma ferramenta política. E hoje o meio ambiente no Brasil, ele é uma ferramenta política de ascensão ao poder político e legislativo. E é este cuidado e é este trabalho que nós, do setor produtivo, temos que ter, de trazer a construção da sociedade num sentido harmônico de crescimento. Quando falarmos em orgânicos, dizer que esse é um nicho de mercado e ele é um produtor rural, assim como todos nós, e que temos espaço para todos, cada um que seja competente na sua busca do seu nicho, e não um contra o outro. Ainda essa semana, Alex, por curiosidade, no colégio de Porto Alegre, da minha filha, cheguei a observar o que era na aula de geografia alimentação saudável versus agronegócio. Então nós temos que ter a competência de mostrar, sair de nossas casas, de nossas porteiras, das nossas propriedades, nos expor e mostrar com muita técnica, com muita capacidade e com muito discernimento e calma, porque existe o sentido da busca da utilização do meio ambiente para desmitificar o produtor rural. Então, esta é a visão da federação, em nossas palavras iniciais, seria da construção, da atenção do que é o desenvolvimento sustentável. E parabenizar, sim, o nosso governo, que com muita competência, desde julho, quando o vice-presidente Mourão fez aquele trabalho junto às instituições financeiras, aqueles 20 fundos de investimentos que investem trilhões no mundo, que mandaram cartas às nossas embaixadas questionando a política ambiental do Brasil, e ele, em inglês, junto com seus ministros e junto com a sua equipe técnica de todos os ministérios, conseguiu mostrar o que era, de fato, o que acontecia na Amazônia, né? Acredito que fizeram mesmo no Pampa, mostrando 2% só da nossa matriz agrícola vem do bioma amazônico. 14% da nossa atividade pecuária vem do bioma amazônico. Nós estamos crescendo em qualidade, competitividade e produção total sem mexer em 1 hectare a mais. E quando o fazemos, temos as regras mais rígidas e que devemos seguir. Claro, existem os erros por parte de alguns colegas nossos, de pessoas, e é isso que tem que ser pontualmente atacado. Agora, dizer que o setor agro do Brasil não sabe preservar, não sabe desenvolver e que não tem competência para isso é um engodo, é totalmente uma atitude política e que nós, com muita competência, organização e ética e principalmente técnica, temos que estar atentos e trabalhar em prol do nosso produtor e, enfim, em prol da nossa sociedade como um crescimento. De Domingos Velho, uma das referências hoje do meio ambiente, sempre muito bem informado sobre legislação, sobre movimentações políticas, eu vou chamar a Betânia Longaray Fonseca, que conhece o campo, conhece a lida, bota o pé no barro e também conhece o balcão, né? Conhece os dois lados. Betânia, essa semana aí, já tinha sido, na verdade, feito, mas essa semana nós colocamos aí no nosso site um estudo que foi feito pela consultoria McKinsey, que aponta que 34% dos empreendedores brasileiros hoje se utilizam das ferramentas tecnológicas contra 26% dos Estados Unidos, ou seja, passamos. O que quer dizer é que aquela velha máxima, né, que na propriedade o produtor brasileiro é muito bom. Agora tem essa questão externa, amiga, e eu quero te perguntar o que tem refletido. Nós estamos aí com quase 2 anos do novo governo, um governo com uma nova ideologia, enfim, mas parece que essas questões ambientais elas vieram mais forte agora, como cobrança. Como é que tem sido a postura do poder público em relação à produção? O que tem refletido? Melhorou? Não melhorou? Claro que eu estou me referindo aqui, Betânia, a essa série de exigências a que são submetidos os produtores e os empreendedores brasileiros. Bom dia, bem-vindo ao Conexão, amigo. Bom dia a todos os ouvintes. Cumprimento, então, o senhor ministro Francisco Turra, e é uma honra estar aqui dividindo com ele essa live
pessoa que eu sempre admirei, meu amigo Domingos e amigo da luta da inovação aí do agro, Donário. Vamos começar pontuando algumas coisas, né? Primeiro, sobre essa parte de exigências ambientais. Logicamente que existem regras, existe uma legislação que deve ser cumprida. Eu acredito que dentro e as instituições, assim como o ministro Turra já tinha esclarecido, elas são independentes. Então, a fiscalização, ela sempre se mantém, independente do governo. Claro que o viés, ele é diferente dependendo do governo que está atuando. Nós temos uma fiscalização aqui bem forte, né, na nossa região, na nossa cidade, sobre tudo que se deve ser cumprido para a legislação ambiental. O que eu acho, de fato, que é importante, né? O produtor agora ele está conseguindo compreender, já faz um tempo que está conseguindo compreender a sua responsabilidade, que o produtor tem a sua responsabilidade, né? Responsabilidade ambiental também. E eu acho que uma fiscalização orientativa, primeiramente não punitiva, é o mais importante, é o que a gente sempre lutou também no nosso sindicato rural, que primeiro se vá orientar os produtores como se devem ser feitas as coisas, porque o produtor ele não é orientado, né? Então a gente tenta fazer essa orientação e eu acho que agora o viés da legislação ele está sendo bastante orientativo, a gente vê pelos fiscais. Isso é algo que tu tinha me perguntado que é importante pontuar. Uhum. Colocando a minha opinião sobre esse assunto que está sendo falado e explanado, como já tinham falado, o meio ambiente realmente ele virou uma ferramenta política, então há de se ter cuidado sobre isso. Primeiro, o produtor ele tem que se valorizar, ele é um produtor de alimentos, ele está alimentando a sociedade, ele está alimentando o mundo, ele tem que se valorizar, ele tem que valorizar o solo onde ele está e a sociedade tem que aprender a valorizar esse produtor. E eu vejo uma mudança de visão sobre a valorização do produtor, o que me deixa extremamente feliz, porque antes o produtor rural ele era meio vilão, vamos por assim dizer, né? E isso está sendo desmistificado, eu vejo assim pelos assuntos. E se você fala assim que você é produtor rural, as pessoas hoje te valorizam, parece que conseguem te olhar com uma outra visão que antes o produtor rural, produtor rural já era uma coisa meio, mas o que tu faz, enfim, já era julgado de outra forma. Então isso é extremamente importante. Eu gostaria de frisar, porque a gente fala muito do amplo, né? E aí o produtor fica pensando, mas será que eu sou sustentável? Será que o produtor que está nos escutando, será que eu estou fazendo as práticas certas? Então, primeiro, né? Eu acho que isso é o mais importante. Se você tem uma alta produtividade no teu hectare de terra, seja 1 hectare ou 1000, por hectare, essa alta produtividade, primeiro, você está utilizando o solo, então, se você consegue ter uma alta produtividade, você pelo menos está num tripé ali da sustentabilidade. E o tripé ambiental não é difícil de seguir, é que é colocado tantas imposições que o produtor fica até assustado. Nossa, mas como que eu vou conseguir? Ele não é difícil de se conseguir se manter esse tripé ambiental.
precisa de informação, logicamente, de pessoas técnicas que tenham essa informação, para o produtor conseguir seguir esse tripé ambiental. E o social eu vejo da seguinte forma: no momento que o produtor está gerando lucro, está gerando resultado e está gerando emprego, o terceiro, que é o econômico, está sendo já está dentro do padrão. Então eu tenho o econômico, eu tenho o social, porque eu estou gerando emprego. Então o ambiental é algo que o produtor consegue atingir. Eu só preciso desmistificar toda essa questão ambiental, porque o produtor realmente fica assustado, é realmente assustador. Então é isso que eu acho que a gente precisa desmistificar isso. O que fazer, como fazer, trazer essa informação para o produtor. Perfeito. Donário, eu aproveito esse gancho aí da Betânia e ao te dar bom dia, tu é um homem de mídia também, presidiu o nosso canal rural aí por muito tempo, sabe o que significa o reflexo de uma imagem, né? A Betânia fala nessa nova forma de a sociedade ver o produtor rural, mas é uma forma também que muitas vezes é confrontada com notícias e com imagens. A gente tem visto aí, por exemplo, um maior telejornal nosso aí, que é o Jornal Nacional, sendo aberto dias seguidos com imagens dos incêndios no Pantanal, uma correlação às vezes direta ou indireta com o produtor rural. Esta questão ambiental é uma questão delicada, né, amigo, e que acaba sendo usado ou não sendo usado para outros fins e por outros concorrentes, mas essa é uma questão chave da coisa, né, amigo? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, o José Carlos Pires está aí contigo no estúdio, e a todos os ouvintes da Rádio Acústica, mas em especial abraço ao ministro Turra, nosso companheiro de muitas jornadas aí. Todos nós aqui, eu e o André, somos fã dele, e nós, como brasileiros, temos que agradecer todo o esforço que ele fez e faz pelo agro brasileiro. Ao Domingos aí, já falou, meu compadre, meu afilhado, meu padrinho, né, um expert nessa área de sustentabilidade. É super importante a gente estar alinhado, né? E o Domingos faz esse trabalho de forma brilhante aí na Farsul, de nos colocar up to date, né, nas coisas que estão acontecendo e respondendo de pronto com sabedoria e conhecimento técnico, né? Porque o importante é a gente falar coisas que tragam a verdade, né? E a Betânia, minha colega de comissão de inovação aí, a nossa futura presidente da comissão de inovação. Um especial abraço a ti, Betânia, e a tua família, que faz tanto pela comunidade de Camaquã. Bom, eu, antes de chegar nessa narrativa que você me pergunta, Alex, eu queria falar um pouco só sobre, né, o tema inicial, que foi em relação à eleição. Eu acho que tem que haver um pouco de desmistificação, né? A mídia fala muita coisa aqui por interesse, né? E, na verdade, a gente está falando dos Estados Unidos, um país capitalista, né? A gente fica aqui ouvindo, não, agora os democratas comunistas vão assumir. Não existe isso, né? Pelo amor de Deus, estou falando de um país capitalista, pragmático, que vive o mercado, né? Então, assim, é exemplo de mercado. Então, não há nenhum risco em relação a isso, né? Quem viaja eu já morei nos Estados Unidos, viajo, ano passado foi 2 vezes, e sou um cara curioso, né? Eu pergunto para as pessoas, né? Aqui a gente fala tanto de Trump, e eu pergunto, né? Em outubro eu passei quase um mês lá fazendo um curso, perguntei para professor, para motorista de Uber, né, nas lanchonetes, enfim, com os empresários que eu conversava. Cara, é completamente descolado o mercado da política nos Estados Unidos. Então, assim, muda presidente e a vida segue, um pouco como o Turra falou. Então, existe uma continuidade, as instituições continuam, as associações onde a BPA se relaciona e os advogados que ele falou que contratam juntos, continuam, muda presidente, nada muda. Então, eu acho que tem um pouco dessa coisa que nós aqui acabamos fazendo um teatro, uma cena, logicamente por interesse, tem gente por trás disso usando esse negócio. Então, meu ponto inicial sobre a eleição é essa, eu acho que não tem mudança. Eu tenho muito mais medo do mercado.
Quando fala de sustentabilidade, me preocupa muito mais esses novos consumidores jovens, né, que se informam e querem saber de onde veio aquele frango que ele está comendo, que milho foi que entrou naquela cadeia alimentar, né? Eles querem entender o que está acontecendo. Então, isso sim, pessoal, isso é legítimo, né? O consumidor tem o direito de saber aonde foi produzido, como foi produzido. Então, a gente tem que se preocupar, eu acho que muito mais com o mercado do que com essa coisa ideológica da política, do novo presidente. Talvez sim o novo governo revise a decisão do Acordo de Paris, pode ser que sim, né? Mas essa é uma coisa que naturalmente vai acontecer. O Turra já falou, nós vivemos num mundo global, a gente vai ter que se comunicar, vai ter que negociar, vai ter que ser parceiro. E uma coisa importante é o seguinte, nessa discussão, a gente tem que tratar bem nossos clientes. Se o nosso cliente quer saber como é que a gente produz, pessoal, vamos contar. Nós temos responsabilidade, a Betânia tem responsabilidade de produzir um arroz de qualidade e se eventualmente o cliente quiser saber como é que faz e para comprar exija saber, nós temos a obrigação de mostrar e ser transparentes e naturais. Então eu acho que nessa questão da sustentabilidade a minha preocupação muito maior é com o mercado, de nós estarmos preparados para um mercado que virá daqui a 2 anos, daqui a 6 anos, daqui a 20 anos. Essa é a perspectiva que eu queria trazer para vocês, de entender esse cliente, de atender às demandas que ele tem, que às vezes são diferentes das nossas, mas, pessoal, tem que botar e atender o cliente, né? Então, um pouco disso aí. E tudo suscita, para mim, a narrativa, ou seja, a narrativa que a gente vê hoje é uma narrativa negativa do produtor. Ela era muito pior, a minha opinião é que ela era muito pior. A gente tinha uma dicotomia do urbano e do rural, onde o urbano via o rural só aspectos negativos. O Turra tem mais experiência de mais anos, provavelmente vai lembrar de como a gente era... Pior do que falar mal da gente é não falar, é nos ignorar, né? E nós éramos quase que ignorados, não sabiam de onde vinha nosso alimento. Então, essas narrativas é que me preocupam muito mais, entendeu? E o Turra falou um negócio importante aqui, que foi o seguinte: o pós-pandemia, o agro sai mais forte. E sai mais forte mesmo, porque o alimento é mais valorizado, né? A gente vive num ambiente onde, bacana ter o iPhone, ter o computador, ter o carro novo, mas muito mais importante que isso é ter arroz na mesa, entendeu? E as pessoas no mundo inteiro sentiram que paz alimentar é fundamental, né? Falas do outro ministro aqui, querido amigo também, Roberto Rodrigues, né? Que alimento é paz. Então, assim, nós, na minha opinião, saímos mais fortes com um agro mais forte, os ativos saem mais fortes, seja na soja, no arroz, no milho, na avicultura, enfim, e isso está gerando atração para o nosso negócio. O Brasil cada vez mais é visto como uma potência agrícola e os olhos do mundo vêm para cá, seja para o lado positivo ou lado negativo. Então, o Alex faz a pergunta, né, por que o Jornal Nacional faz essa mensagem? Porque alguma coisa tem por trás, entendeu? No conselho editorial tem uma discussão lá de colocar esse assunto em pauta. Talvez não seja porque eles não sejam ambientalistas, mas talvez isso esteja batendo num inimigo deles, em alguém que eles têm interesse de denegrir, enfim. Então, as narrativas têm essa função. E acho que o outro lado, e o Domingos enfrenta isso frequentemente, semanalmente, né? Ontem à noite nós estávamos conversando por telefone, o Domingos me ligou, e eu estava relatando para ele uma viagem no fim de semana que eu fiz a São Gabriel, no interior do estado, e eu não ia naquela região fazia um bom tempo. Eu fiquei impressionado com a agricultura, né? Crescendo, mais soja, mais trigo, eu vi canola, eu vi centeio em áreas que eram somente de pecuária, e eu conversando com o Domingos sobre isso, ele me alertou, sim, mas tem um problema, porque tem regras que hoje já estão querendo nos travar isso, tem uma série de riscos nessa situação. Então, bom ter gente como o Domingos e a Farsul, né, nos cuidando disso, mas, pessoal, a gente tem uma oportunidade muito grande, entendeu? Acho que o Brasil tem uma grande oportunidade. E o mundo lá fora tem duas visões, uma de competidor, porque nós somos competidor, o Tuá falou, no frango, na carne, na soja, em tudo a gente é competidor de muitas pessoas, muitas empresas, muitos países, e certamente
esses interesses vão vir com narrativas negativas em relação a nós, né? Do outro lado, tem um lado muito positivo, né? Se a gente fizer uma narrativa correta, os investimentos vão vir, né? Hoje tem muito dinheiro no mundo querendo investir em coisas interessantes, e o agro brasileiro é interessante, né? Eu, na minha nova fase aqui, estou envolvido com inovação. Eu hoje estou liderando um processo num fundo de investimento lá em São Paulo, de investimento em empresas de inovação no agro. Cara, tem dinheiro, as pessoas... Então, mesmo com essa narrativa negativa da sustentabilidade, nós estamos vendo muito interesse no Brasil enquanto negócio. Então, vejo como positiva. A minha visão, e aí tu colocou, né, Donário, como comunicação, me preocupa muito a nossa inabilidade em comunicar corretamente o nosso setor, né? E dou um exemplo rápido aqui. Nós antes aqui estávamos ouvindo o Alexandre Velho, né? Nosso presidente da Federarroz, que faz um trabalho fantástico aí. Ele falou em eficiência, em rotação de cultura, em cuidado do solo, né? Em produção com menos uso de água. Todos esses argumentos são narrativas positivas para nós. Ou seja, o arroz consome água, que é um tema complexo no mundo inteiro, sim, mas o consumo de água hoje é menor do que há 3 anos atrás, do que há 6, do que há 10, do que há 20. Nós estamos nos tornando mais eficientes, né? Nós estamos usando melhor os recursos, sejam eles os insumos de adubo, de defensivos e tal. Isso precisa ser construído numa narrativa positiva, entendeu? O arroz, tem 2 formas de falar. O arroz consome um monte de água, sim. O arroz consome água, mas ele consome hoje muito menos, porque produtores estão investindo em inovação, em tecnologia, para produzir um produto para você se alimentar de forma segura e mais sustentável. São 2 formas de contar uma história, né? Então eu acho, Alex, que nós temos um desafio aqui de pensar a comunicação, de pensar nessas narrativas a partir da verdade. E a verdade existe. Temos problemas, né? O Domingos elencou do vice-presidente, lá temos problemas, mas vamos endereçá-los e vamos criar um formato transparente de que nós estamos trabalhando para melhorar isso. E ele não é um negócio generalizado, né? Perfeito. A gente tem orgulho da nossa produção de arroz em Camaquã, ou em Mostardas, ou em Palmares, onde está o Domingos, e de uma maneira geral, a maioria dos produtores cumprem regras e fazem bem feito. Então, é uma questão da gente trabalhar essa narrativa. E temos que usar aqui as expertises, né, do nosso querido Turra, um construtor de pontes aí, né, que tem uma habilidade fantástica de negociação, o Domingos com toda a experiência e conhecimento nessa área para nos ajudar a fazer esse trabalho, a Betânia e todos os outros produtores que fazem esse negócio acontecer de forma sustentável. Eu acho que precisa coordenação de cadeia, entendeu? Eu acho que a gente tem que entender, trabalhar junto para construir realmente um agro não apenas forte, mas sim sustentável, e que a gente possa falar com orgulho para esse novo cliente, para esse novo consumidor, que quer sim saber aonde foi produzido seu alimento, de que forma foi produzida, e é legítimo. Então, essas são minhas primeiras considerações. Obrigado, Alex. Obrigado, Donário, por corrigir também o Acordo de Paris, né? Não de Kyoto. Kyoto é mais anterior. E perfeita essa análise aí em relação à imagem. Eu trago agora para essa nossa última rodada de pergunta e resposta aí, doutor Turra. Esta semana, ao mesmo tempo em que se discutia e se abriam os votos e se falava que Biden vai estar na frente ou Trump, o Partido Comunista Chinês lança um manifesto, depois de um encontro, falando em metas, em projetos, e se falou em sustentabilidade em 5 anos. Eu gostaria que o senhor nos falasse e nos explicasse o que é essa sustentabilidade em 5 anos e até que ponto essas relações políticas, e vez que outra a gente tem visto isso aí, arranha relação daqui, ofende dali, até que ponto esses questionamentos políticos, essas contendas políticas eventuais e locais, elas tendem a azedar, se podem azedar, essas relações que são mais fortes, que é quem precisa se alimentar e quem precisa vender, que é o nosso caso, lógico, com a China, doutor Turra. A minha resposta parte de um princípio. A gente percebe cada vez que avança o tempo
que o mundo ele não se divide muito em só esquerda e direita, mas atrasado e avançado. Quem olha para frente e quem está recuando, olhando para o retrovisor. A China, a despeito de tudo, pode dizer assim, é um país comunista, não tem eleições, mas trata profundamente todas as questões que digam respeito ao avanço, ao progresso, a produzir mais, de certa forma, dar uma qualidade de vida melhor ao cidadão. Sim. Há 7 anos, 10 anos atrás, eu conheci a China, quando fomos investir muito para abrir as portas lá, e abrimos de 2009, e eu via que era muito diferente do que é hoje. Hoje a gente vê o povo chinês, a gente tem um diretor lá, que mostra assim para nós todos os dias quantos avanços eles conquistam, até mesmo no tema ambiental. Agora na sanidade, estão desesperados porque eles percebem uma população imensa, eles precisam de comida, e nesse protocolo deles, basicamente, é a luta desesperadora deles por alimentos. Para eles, todos os asiáticos, o desespero é alimento. E não é de hoje. O Japão, lá atrás, fez para o Centro-Oeste o milagre do Prodecer, dando dinheiro para abrir o Centro-Oeste brasileiro. Dando. Com a condição de que garantissem alimentos para ele futuramente. Olhem como era a mentalidade deles há muitos anos atrás. Eu vivi a época no Ministério do ajuste do Prodecer, mas foi um começo. Então, eu vejo assim, tanto eles se preocupam que eles até começam a pensar em arrumar o meio ambiente deles. E eles não estão muito, você não ouviu deles assim, uma preocupação maior em relação a isso. A sanidade, pequenos defeitos nossos. Tanto é que nosso setor, na pandemia, passou o tempo todo mandando vídeo para eles, mostrando a cara, mostrando como nós produzimos, de onde vem o alimento. E olha, visualizações milhões lá. Então a gente tem que, Brasil, ser mais proativo em tudo. Seja no frango, no suíno, no ovo, nas aves e tudo. Tanto internamente, mostrar que aqui frango não tem hormônio, e era uma máxima, quase. Suíno não faz mal, ovo não tem assim, problema com colesterol, ao contrário, é um remédio, e etc. Mas você não pode só dizer. O Brasil tem que começar a se comunicar melhor. O Brasil se comunica pessimamente. Clima. Olhem bem, vamos fazer uma análise agora. Não mudou muita coisa em relação ao que era. Esse ano deu uma estiagem forte e o Pantanal pegou fogo. A estiagem forte ajudou a pegar fogo. E aí apareceu a imagem, tudo bem. E o mundo via e se desesperava, e o Brasil também. E tinha razão. E o Brasil demorou muito a se explicar. Demorou muito a dizer assim, eu estou reagindo. Levar os embaixadores. Agora, olha, para mim isso devia ter sido levado lá atrás. A bem da verdade. Há muito tempo tinha que ter sido. Quando deu para nós carne fraca, que foi o desastre que me levou para o hospital, vocês não imaginam, a gente perdeu de 150 mercados, 70 numa semana. E para explicar isso, o Temer, no dia em que aconteceu, chamou os embaixadores e ofereceu um churrasco para eles numa churrascaria em São Paulo, aliás em Brasília, mesmo que houvesse depois uma crítica que ela tinha carne argentina, mesmo que tivesse. Mas ele fez no dia e na hora. Aqui pegou fogo o Brasil, a gente só ouvia assim, internamente, não, desculpa, mas estamos trabalhando, existe... Então houve um equívoco, um atraso, o Brasil demorou para se explicar. E é uma máxima que o Brasil fala mal do Brasil. O Brasil fala mal do Brasil. Se você não cuida disso, vai ser um desastre daqui para frente. A gente agora que tem que se acostumar a dizer assim, nós temos que nos explicar, nós temos que falar proativamente. Nós, da BPA, 12 anos que eu fiquei lá, nas primeiras idas a gente ia lá na casa do Príncipe Charles, mostrar para ele e para as ONGs que o frango brasileiro não tem nada a ver com o bioma amazônico. A gente mostrou, provou, levamos mapa, levamos tudo. E ele, com as suas ONGs, estava levando a ideia de que nós estávamos exatamente dentro do bioma amazônico comendo árvores. Imagina. É um absurdo.
mas a gente já se explicou. A generalização. Todos os nossos, o Donário, a esposa dele, André, que fez para nós agora um programa, a BPA Data, 2 bilhões e meio de informações acessíveis a qualquer um associado nosso, né? É uma dádiva. Os dois é um casal que, em termos de inovação, o Brasil tem que agradecer. Pouco sabe, mas é isso mesmo. Então a gente tem que mostrar um pouco mais o que nós somos, o que nós temos, como fazemos e tudo. E sobre os produtos, defendê-los, né? Quantas vezes você chega, porque eu vejo que um produto que não tem uma janela no exterior está morto hoje, não tem futuro. Era o milho, foi o soja e até o próprio arroz, né? Quando a gente abre uma porta, as coisas andam. Mas quando a gente abre, nem sempre a pessoa te vê bem como você é. Mas aí cabe a você pegar a Embrapa, apoio técnico, logístico, científico, para mostrar o que você oferece. E, na verdade, o nosso prato que o Brasil oferece ao mundo é o melhor prato em tudo, é uma dádiva. Imagine vocês competir com a Rússia, clima 6 graus negativo médio no ano. China, 6 graus positivo médio no ano. Estados Unidos mesmo, Argentina mesmo, nossa vizinha, 14. Nós somos um país tropical. Horas de sol, tudo, solo, água, tudo. O prato brasileiro, eu digo a vocês, é o melhor prato para a mesa do mundo. Para os grandes banquetes do mundo. Para o pobre, para o rico, mas a gente tem que vender isso e é o nosso esforço. Eu louvo a vocês todos aqui, Alex, hoje é um time imbatível, porque o que eu ouvi de cada um é uma poesia. É lindo isso. Isso você tem que divulgar muito. É um time muito afinado, parece que nós treinamos, porque estamos muito afinados. E chega da gente ficar só com medo. E chega da gente se tornar o pobrezinho, coitado, dizer assim, olha, eu tenho que dizer sempre que a carne minha de frango é grife na Suécia. A carne suína brasileira, a carne bovina brasileira é grife no mundo. Como é que nós não vamos dizer isso? É a verdade? Agora, parece que a gente está vendendo um produto de terceira categoria. E até mesmo, às vezes, por concorrência interna entre os nossos, eles jogam fora coisas que depois custa caro durante muito tempo. Então também aprender a negociar, aprender a abrir portas, mas mantê-las abertas. E a gente, eu vou dizer a vocês, eu tenho assim um pensamento muito positivo em relação ao futuro. Futuro do agro, futuro do Brasil, vai ser muito melhor daqui para frente, até por erros que se cometem, por pecados que a gente não deve e paga, e por pauladas que a gente toma todos os dias. Então, por isso tudo, em primeiro lugar, muito obrigado de ter uma companhia maravilhosa como essa de todos vocês. Nós que agradecemos e já marcamos um encontro para o dia 12 de dezembro, o senhor estar aqui conosco no nosso Melhores do Campo, Música e Semeio. Eu queria ter mais uma hora de programa, mas infelizmente eu tenho 2. Com muita negociação aqui com o meu colega Alberto, que me sucede, mais 3. Mas Donário e Betânia e o meu amigo Domingos, eu preciso ouvi-lo, Domingos, em 2 minutos, sobre Código Ambiental Brasileiro, 12651 é o nome da lei, o número da lei. Até agora não tem clareza em relação a atribuições, em relação ao papel dos órgãos. Amigo, quando é que isso vai acontecer e quando isso acontecer, quando dissermos aqui, ó, o Código Florestal está aqui, ó, melhora essa imagem, melhora esse nosso posicionamento quando o assunto for meio ambiente, Domingos? Clareza existe na lei do Código Nacional do Meio Ambiente. O que existe, às vezes, é pouco mau entendimento pelo setor, tanto do Ministério Público quanto do setor judiciário. E aí que estão as confusões, porque se você observar todos os artigos e o viés de construção, e o Condorelli, do nosso Senado, nosso superintendente, é craque nisso, sempre quando ele apresenta, quando nós vamos discutir qualquer tema de casa, para ir antes de qualquer reunião, nós observamos a lei foi construída assim, com esse viés, com essa tendência, e com esse significado, buscando tais e tais resultados. E aí nós vemos que a interpretação
que às vezes ela dá margem a interpretações distintas, é que faz com que hajam as confusões. Aí cabe a nós, né, usuários da lei e usuários do dia a dia, que tenhamos a capacidade de construí-las ou melhorá-las através do nosso legislativo ou através das regulamentações, instruções normativas ou portarias, buscar a regulamentação e a real interpretação daquilo que foi criado quando a formatação da lei lá no legislativo. Então, essa é uma preocupação que nós temos, estamos construindo, viu, Alex? Não só a nível local, com as nossas secretarias, mas também a nível nacional, com a nossa CNA, tentando trabalhar de forma técnica, buscando sempre o histórico da formatação da lei e buscando o sentido do que ela quis, do qual era o viés dos legisladores quando construíram aquela norma, aquela lei, o que eles queriam demonstrar e de que os objetivos a serem atingidos. E antes, ainda utilizando meus 2 minutos de forma muito rápida, foi falado em comunicação, e isso é o mais importante, Alex. Nós não podemos ter a Gisele Bündchen, a cantora Anitta, o índio Raoni como embaixadores do meio ambiente brasileiro. Eles entendem de top model, de música ou até da cultura indígena, mas não podem falar de economia, de mercado, de competitividade e sustentabilidade. Então nós temos no viés correto. Este governo tem buscado e nós temos que auxiliá-lo como entidades e como cidadãos para que nós saibamos, sim, fazer uma boa propaganda do Brasil. É inadmissível brasileiros saírem do Brasil e terem a representatividade brasileira falando mal das nossas atividades, pegando a exceção e tornando ela a regra, que não é verdade. E, principalmente, nós do agronegócio, esse programa é do agro, temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que nos expor muito mais, e não para os que pensam igual a nós. Nós temos que ocupar todos os espaços da sociedade civil que está ávida por informações, e cabe a nós, né, com técnica, com eficiência, com muita educação e paciência, fazer a boa propaganda do que nós fazemos no nosso dia a dia. Vou usar o exemplo que o Donário muito bem falou durante toda a sua fala. Nós consumimos água na cultura do arroz. E aí, meu amigo Donário, nós temos que saber dizer que nós não consumimos água, nós utilizamos água, a água entra na lavoura e ela sai, através de pesquisas da Universidade Federal, do IPH e do IRGA, ela sai melhor do que ela entrou. Então, é esta oratória que nós temos que saber falar com eficiência, e principalmente para as pessoas do meio urbano, né, que são nossos colegas de inúmeras atividades do nosso convívio social, e transmitir a eles a verdadeira razão do agro, aquilo que 99,9% dos produtores e produtoras desse país fazem, que é trabalhar diuturnamente, buscando a sua sustentabilidade, mas também buscar o crescimento social da população brasileira. Então, é essa exposição que nós temos que sair da zona de conforto, apoiar as pessoas que têm esse interesse e essa disponibilidade e esse discernimento, fortalecendo as nossas entidades. Perfeito. Transmissão da verdade. E é este momento de verdade que o agro vive, não a nível nacional, e a pandemia fez a nível internacional o crescimento e a valorização do agro brasileiro. E se nós tivermos competência, nós vamos pegar essa onda e vamos saber aproveitá-la muito bem. Cabe a nós nos unirmos e, com muita técnica, eficiência e educação e paciência e estratégia, buscar este caminho. Essa é a mensagem que nós transmitimos pela Federação da Agricultura, e dizer que é uma honra sempre participar do teu programa, né, tão abalizada e competente equipe, e dizer que ter um momento de desfrutar e poder compartilhar a tela com Francisco Turra e há pouco com o ministro Odacir também, para nós que estamos buscando o caminho do certo,
é muito lisonjeador, e esse faz com que a gente tenha cada vez mais alimento e vontade de crescer na busca dos nossos objetivos. Obrigado mais uma vez em nome da Farsul, Alex. Honra toda nossa, Domingos, tê-lo aqui, uma pessoa de absoluta integridade com relação à bandeira que defende e ao trabalho que exerce. Betânia, a tua consideração final, amiga. Desde já, te agradecendo também. Muito obrigada. Eu gostaria de ficar aqui, na verdade, só escutando esses mestres aqui, ao invés de falar. Mas eu gostaria de falar sobre isso pela cadeia de arroz, e o arroz é aquele alimento que está todo dia no prato da população. Deu uma trancadinha aí na Betânia, vamos fechar a Betânia e fecha com o Donário. Legal. Bom, Alex, em primeiro lugar, agradecer aí novamente, né, o teu trabalho. A gente tem que agradecer a mídia, né, cara, porque quem fala e traz gente para nos informar. Mas eu queria pegar 2 pontos aqui do Turra e do Domingos em relação à narrativa, e um ponto que o Turra mencionou foi em relação que me toca muito sempre, é o negócio do vitimismo, né? Eu acho que a gente não pode ficar aqui se vitimizando. Meu Deus, a Gisele Bündchen está falando mal da gente. A Anitta está falando, vamos bater na Anitta, vamos enfrentar a Anitta. Não, bater na Anitta, falar mal dela é ruim, porque ela tem milhões de seguidores. A gente não pode falar mal dela para os clientes. Os seguidores dela são nossos clientes, eles comem o franguinho lá que o Turra tanto briga para ser bom. Então a gente não pode entrar nessa do enfrentamento. A gente tem que criar narrativas corretas, eleger interlocutores, né? Quem é a Gisele Bündchen que vai estar falando a verdade, né, para o nosso lado. Então, para mim, assim como mensagem final, é da gente não cair na armadilha do vitimismo, né? De nós, coitados, produtores, estamos aqui, ninguém liga para nós e tal. Não, nós temos que ter uma narrativa positiva, contar as histórias corretas, né? A situação do Domingos concluiu, né? O arroz, ele não consome água, ele utiliza e retorna essa água ainda melhor. Então, essas narrativas positivas é que precisam ser trabalhadas. Perfeito. A gente, na minha opinião, tem que deixar esse tom vitimista que muita gente tem de enfrentamento e trabalhar o lado positivo, e tem muita coisa positiva. Eu aqui particularmente acredito na tecnologia, na inovação como aliada nesse processo da gente construir um futuro melhor, produzindo mais, melhor, mais eficientemente, com melhor uso dos recursos naturais e dos insumos. Então, acho que o caminho é esse, Alex, e como o Turra falou, acho que o futuro é maravilhoso para o agro. Está nas nossas mãos de construir esse futuro e comunicar isso de forma bacana para que a população nos valorize a produção, valorize o Brasil, e a gente possa realmente construir uma nação poderosa no futuro. Perfeito. Betânia, 30 segundos para a tua despedida. Bem, só para dizer então que a lavoura de arroz ela faz um serviço à sociedade, porque a água que é hoje nos mananciais poluída pela sociedade, quando entra na lavoura de arroz, ela sai filtrada e potável. Então, além da gente produzir muito arroz por hectare, a gente faz um serviço para a sociedade despoluindo os rios e mananciais. Perfeito. Legal. Boa síntese. Gente, obrigado, doutor Turra, obrigado, Donário, obrigado, Domingos, e obrigado, Betânia. Trouxeram muita contribuição a esse nosso espaço e nos honra muito a participação de vocês aqui. Bom fim de semana e até a próxima.